né? Então, de uma semana para outra, nosso mundo veio abaixo. Aquele mundo que a gente conhecia, aquela nossa rotina, deixou de existir, né? Então, a gente trabalhou alguns meses com essa linha SOS. E, paralelo a isso, foram vindo muitas ações, né, no sentido de acolher a população. Ali não era ainda um momento em que o luto por morte estava muito forte, né? Naquele primeiro mês, eu digo, era mais esse medo, né, as incertezas, as perdas mais concretas que a gente foi vivendo. Mas, à medida que aquilo persistia, que aquela experiência persistia, né, à medida que os meses passavam e a vida não voltava a ser como ela era antes, e que o número de mortes começou a subir numa escalada assustadora, né, a questão do luto por morte apareceu com muita força. Agora, a gente sempre tem que pensar que em qualquer casa, ou na maioria das casas em que tem um adulto afetado, tem uma criança, né, que está recebendo essas informações de alguma forma, que está vivendo esse processo de alguma forma, né, e que também precisa ser olhada, precisa ser acolhida. Ela pode não ser o objeto direto, né, o sujeito direto da atuação, mas ela está ali. E ela também precisa ser cuidada. Agora, especificamente com crianças, o Mães que Acolhem é o primeiro trabalho. Acho que a primeira coisa que a gente pode apontar é que uma criança está em desenvolvimento cognitivo, em desenvolvimento emocional, né? Diferente de um adulto, que já tem o seu desenvolvimento cognitivo concluído, né? Então, a depender da faixa etária dessa criança, ela vai compreender o conceito de morte de maneira distinta, né? Então, nós não podemos pensar que uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, compreende a morte da mesma maneira que uma criança de 5 anos, né? Que também não vai compreender a morte da mesma maneira que uma criança de 10 anos, e que não é a mesma maneira de um adulto, né? Acho que esse é o primeiro desafio, a gente tem que saber que a compreensão que uma criança tem do conceito de morte passa também pelo seu desenvolvimento cognitivo, né? Acho que um segundo desafio é que o luto da criança, ele vai estar muito vinculado ao luto do adulto que cuida dela, né? A criança é um ser vulnerável, por definição, né? É um ser que precisa de cuidado, precisa de proteção, né? Quando ela se vê, quando ela perde uma figura de proteção principal, quando ela perde a mãe, perde o pai, ou perde um avô, uma avó que cuidava dela, né? É o senso de proteção delas que fica ameaçado. Quem é que vai cuidar de mim agora? Né? Um processo que talvez o adulto não viva, né? Neste nível, eu digo, a gente também se sente ameaçado, a gente também tem o nosso senso de proteção abalado, mas não neste nível. E aí, se você tem adultos que também já estão enlutados, que também já estão fragilizados, né? E o luto vai nos deixando um tanto indisponíveis para o outro, né? Qual vai ser a qualidade do cuidado que essa criança vai receber a partir de então, né? A nossa sociedade tende a tratar a criança meio como café com leite, né? Então, eu não conto, né, o que está acontecendo, ou eu conto de maneira distorcida, né? Então, não é incomum que as crianças não participem do que está acontecendo na família, né? De um processo de adoecimento, às vezes até de uma morte, né? A gente escuta muito, né? Adultos dizendo, não, mas daqui a pouco ela esquece, né? E essa é a maneira como muitas pessoas lidam com o luto infantil. E aí, cria-se outro problema, né? Porque pensar que uma criança não percebe que alguma coisa está acontecendo é um auto-engano, né? Ela percebe, ela pode não saber o que é, mas ela sabe que as coisas mudaram. E aí,
se esse adulto não conta para ela o que está acontecendo, vai acontecer duas coisas, uma de duas coisas. Ou ela vai começar a duvidar da percepção dela, né? Então, eu não estou percebendo isso que eu estou percebendo, né? Ou ela vai começar a desconfiar do adulto. O adulto está mentindo para mim. Os rituais, primeiro que eles vão possibilitar que a gente tenha contato com a concretude da morte, né? Uma coisa é eu te dizer que alguém morreu, outra coisa é você ver essa pessoa morta, né? Você ver, né, a concretude da morte. Isso auxilia no processo de luto, com toda certeza. E um outro ponto é que os rituais, eles possibilitam uma organização de uma experiência que é altamente desorganizadora, né? A previsibilidade do ritual, eu saber o que vai acontecer, então eu vou chegar no velório, eu vou encontrar as coisas assim, assim, assado, depois a gente faz uma oração, depois a gente faz, sabe? Ele é previsível. E aquilo que é previsível faz com que a gente retome um pouquinho da nossa sensação de segurança que é tão abalada no momento da morte, né? Acho que são dois pontos importantes. E olha, eu falo que não é só para criança, é para o adulto, que eu tenho escutado muito pessoas dizendo assim, como é que eu sei de fato que é ele que estava ali? Eu não vi. Será que ele morreu mesmo? Né? Porque é isso, né? Esse processo de realizar a morte, né? Ele é dificultado pela impossibilidade dos rituais. E aí, para a criança, como eu falei, né? A criança tem um mundo de fantasias muito mais acentuado que o adulto. E onde não existe informação, vai entrar a fantasia, né? Com muita força. O adulto faz isso numa certa medida, né? Será que não trocaram ele e ele ainda está lá no hospital? Não vi. Então, percebe? Porque é uma experiência tão desorganizadora, né? E a gente está vivendo esse momento, né, de falta dessas informações, né? Que a gente vai povoar esse gap com os recursos que a gente tem, né? E no começo foi bem complicado mesmo, porque eu só posso imaginar, Manu, que é você deixar o teu ente querido na porta do hospital andando e buscar um caixão. Eu só posso imaginar o que é isso, né? Porque eu, graças a Deus, não vivi nenhuma experiência como essa. Mas vamos pensar, você deixa uma pessoa ali na porta do pronto-socorro, falando com você, andando, com algumas dificuldades, é claro, mas, enfim, interagindo com você. E aí depois você simplesmente não consegue mais ter acesso a essa pessoa, né? Você só tem uma ligação por dia do médico, e ali depois de uns dias alguém te diz que essa pessoa morreu, e você vai e pega um caixão, né? Você não busca uma pessoa, você não pode escolher a roupa, né, com a qual ela vai ser enterrada, você não pode organizar de que maneira você quer aquele teu ritual, né? O velório ele tem um tempo para acontecer, até porque a gente também precisa ir de tempo para ir digerindo a informação. E tem um outro aspecto do ritual que é importante, que a gente perdeu, né, numa certa medida, que é o velório ele é um espaço autorizado para você sofrer. Né? Numa sociedade que tantas vezes nos impedem, né, nos impede de demonstrar o nosso sofrimento, o velório, o enterro, é um espaço autorizado para isso, onde você pode expressar todo o seu pesar, né, com menos julgamento. E é um lugar onde você recebe o apoio da comunidade. As pessoas vão ali para te dar palavras de consolo, para te abraçar. Isso ficou muito prejudicado por conta da pandemia, né? Por isso que, né, os psicólogos, com esse olhar para o luto, incentivaram que a gente buscasse outras formas de ritualizar, né? Então, o velório pelo Zoom, né? Para que a gente criasse outros espaços onde essas experiências pudessem ser vividas de alguma maneira.
É o ideal? Claro que não. É o que é possível. Não tem uma resposta fechada para isso. Mas eu penso que você pode perguntar para elas, né? Olha, né? Quando alguém morre, a gente faz tal coisa, né? A gente se reúne num momento que a gente chama de velório. Você sabe o que é um velório? Né? E aí a gente explica um pouquinho, né? Ouve o que ela tem para dizer. Talvez ela já tenha participado de algum velório na vida dela, talvez não. Talvez já tenha visto, né? Na televisão, na internet. E aí a gente explica um pouquinho, né? O que que ela vai encontrar, como que é, e a gente pode perguntar: você quer participar? Porque, veja, a gente dá para a criança um pouco de controle sobre a experiência dela, né? Porque, de novo, perder alguém nos remete a uma sensação de descontrole muito grande, né? De vulnerabilidade muito grande. Poder recuperar um pouquinho desse controle é tranquilizador. Então, pergunta. Se ela quiser participar, aí também acho que cabe alguns cuidados, né? Você não vai levar a criança no velório no momento em que ele está mais lotado, ou no momento em que as pessoas estão mais emotivas, né? Talvez você possa escolher um momento, né, menos perturbador para isso. É bom que tenha sempre alguém observando essa criança, disponível para cuidar dessa criança, atenta às necessidades dessa criança, né? Ela não precisa ficar ali o tempo todo, ela pode ficar um tempo, se ela quiser ir embora, ela pode ir embora, né? Mas eu acho muito importante que você pergunte para ela, né? Então, mais do que decidir se ela vai ou se ela não vai, é possibilitar que ela participe desse processo de decisão. Então, olha, eu não diria que o luto é traumático. O luto é potencialmente traumático, né? É uma situação, acho que a palavra melhor é traumatogênica. Né? Uma situação traumatogênica é uma que pode ser traumática, mas não necessariamente, né? Eu não posso afirmar que perder um ou perder os dois pais necessariamente vai causar um trauma em alguém, tá? Até porque tem muitas outras variáveis envolvidas. Se essa criança puder ter, né, adultos que cuidem dela, adultos que acolham a dor dela, que deem espaço para ela expressar as emoções, as fantasias, os medos, né? Ela vai ter melhores condições de se reorganizar, né, do que uma criança que não tem esse espaço garantido, né? Existem muitas perdas secundárias quando a gente vive uma perda, né? Então, a gente também precisa avaliar quais foram as perdas secundárias que essa criança viveu. Às vezes a gente perde alguém, mas a gente, além de perder alguém, a gente perde a nossa casa, a gente perde a nossa segurança financeira, a gente é obrigada a sair do trabalho para cuidar de alguém, enfim, né? São outras perdas que são decorrentes da perda principal. Isso também entra no pacote, né? O que a gente. Acho que a outra parte dessa pergunta eram quais seriam as consequências disso, né? O luto, ele causa muitas reações. A gente reage aos rompimentos de vínculo. A gente não aceita de bom grado os rompimentos de vínculo, né? E aí as reações podem ser de muitas ordens, né? Elas podem ser emocionais, então nós podemos, né, ficar mais irritados, mais eufóricos, mais entristecidos, mais deprimidos, não necessariamente uma depressão, mas com humor mais deprimido, mais agressivos, né? A gente pode ter reações cognitivas, isso se apresenta muito na escola, por exemplo, no caso das crianças, desatenção, falha de memória, né? A gente pode ter reações comportamentais, então a criança pode regredir no comportamento dela, né? Volta a fazer xixi na cama, volta a querer a chupar o dedo, volta a querer se comportar como uma criança de uma idade inferior à que ela já tem, né? Ela pode ficar com cuidado compulsivo do cuidador que sobreviveu,
né? Então, aquela criança que precisa ter o outro pai debaixo dos olhos dela o tempo todo, para saber o tempo todo o que está acontecendo com ele, né? Ainda de comportamento, a gente pode ter crianças, né? Com comportamentos mais perigosos, né? Comportamentos de alto risco. Tanto para testar a questão da morte, porque vamos combinar que saber que a gente vai morrer altamente ansiogênico, né? Então, deixa eu testar para ver se esse negócio é de verdade mesmo, né? E tentar obter um pouquinho mais de controle sobre a experiência, né? Como também uma fantasia de que assim eu vou encontrar a pessoa que eu perdi, né? Vou ver mamãe de novo, né? Enfim, o luto nos afeta em todos os âmbitos da nossa vida, em todos. No início do processo de luto, essas reações elas tendem a ser mais agudas, né? E com o passar do tempo, na medida em que essa dor vai sendo acomodada dentro da gente, essas reações tendem a ser menos agudas. E aí, o que a gente pode, né, fazer para ajudar né, as pessoas enlutadas, sejam elas crianças ou adultos? Acolher, dar espaço para a expressão dessa dor, sem julgamento. No caso das crianças, né, a gente sempre fala que poder manter a rotina delas o mais preservada possível é um fator de proteção, né? Porque para alguém que já perdeu tantas coisas e já está se sentindo tão insegura, a previsibilidade da rotina, né, traz de volta a sensação de controle e segurança. Eu diria que a gente precisa cuidar dos adultos que cuidam dela. Porque também não adianta a gente cuidar dessas crianças, não adianta você mandar a criança para o psicólogo, né? Se esses adultos não estiverem sendo cuidados. Porque eles não estarão suficientemente disponíveis né, para acolher e cuidar dessa criança depois. Né? E aí, vamos falar um pouco de mundo ideal, né? Uhum. É cuidar não só dos pais sobreviventes, dos tios que acolheram essa criança, dos avós que estão cuidando dela, mas é capacitar, por exemplo, os abrigos, se essa criança precisa ser institucionalizada, né? Que essas pessoas conheçam, né, de processo de quebra de vínculos. Uhum. É capacitar as escolas, porque essa criança vai voltar para a escola, né? E como é que ela vai ser recebida por esses professores, por esses coordenadores, por esses inspetores, né? Se ela faz parte de algum outro grupo, por exemplo, se ela faz parte de algum grupo religioso, mundo ideal, tá? Que bom seria, né? Se essa comunidade estivesse preparada para acolher essa dor, né? Quando uma criança fica órfã, olha, perder alguém já não é fácil, mas vamos pensar em todos os outros impactos que ela sofre, né? Pode vir uma vulnerabilidade financeira a partir daí, né? Porque se eu perco a pessoa que era o provedor de casa, né? Pode vir uma vulnerabilidade financeira. Se ela perde pai e mãe e ela é acolhida por algum membro da família, esse membro da família pode amá-la muito, mas ele nunca pensou na vida dele que em algum momento ele iria assumir esse lugar, né? Ele vai ter condições financeiras para isso, né? Ele vai ter condições emocionais para isso? Tem espaço na casa dele para isso? Né? Então, a abordagem ela tem que ser sistêmica, né? Tem muitos projetos da sociedade civil que são super importantes, mas deveria haver, né, políticas públicas para lidar com essa situação. Né? Eu li que tem algumas coisas aí em andamento no Congresso, né, para verificar a possibilidade de pensão para essas crianças, mas parece que a coisa não andou ainda. Né? Quantas dessas crianças eu fico pensando, o pai não era um autônomo, que teoricamente não teria nem acesso a uma pensão. Nós estamos vendo famílias que morrem os dois cuidadores principais, ou o único cuidador principal, e ficam 3, 4, 5 irmãos.
É. Todos dizem que as crianças não são pela Covid, né? Ou são pouco afetadas pela Covid, porque a mortalidade entre as crianças é bem menor, né, do que nas outras faixas etárias. Mas isso não é verdade, elas são altamente afetadas pela Covid, né? São afetadas quando é isso, quando a estrutura familiar que ela tinha, que ela conhecia, se rompe, né? Quando aquele mundo que ela conhecia e que trazia previsibilidade, segurança para ela, não existe mais, né? A criança, ela não é um ser que dá conta de cuidar de si mesma, ela precisa de um outro ser adulto que cuide dela, né? E qual confiança que ela vai desenvolver no mundo a partir de uma experiência como essa, né? Em que ela fica ali, né? Sozinha, vulnerável.